Boa noite, pessoal. Wellington Barreto na área. Já fazer esse vídeo de fechamento para vocês agora, do fechamento semanal. Pessoal, o foco desse vídeo não é sobre os trades realizados de hoje nem da semana, tá? É apenas uma visão macro do que nós podemos, do que aconteceu nesta semana, tá? Regiões importantes do gráfico, os movimentos, direção, e aplicarmos isso para a nossa semana seguinte, tá? Na próxima semana. Chegamos hoje, dia 15, metade do mês, tá? O primeiro pregão desse mês foi numa sexta-feira, e o último pregão desse mês está chegando aí, que é numa sexta-feira também. Só um vez eu não estou falando groselha. Numa sexta-feira, dia 29, correto. Então, já tivemos 11 pregões esse mês, falta 10. E vou começar pelo índice, tá, pessoal? O que nós conseguimos ver pelo índice hoje, primeiro ponto importante, tá? Vou colocar no gráfico mensal, tá? Aqui nós temos a mínima de 2020 para a máxima de 2021. Essa mínima foi feita aqui por causa da Covid, tá, pessoal? Foi quando estourou a Covid no mundo, tá? Então, uma retração de fibra desta região inteira, de todo este canal aqui de alta, de toda esta alta que teve, partindo do 68.700, chegando até os 144.000, né? Ele já devolveu, vimos que esta semana, tá? Vou colocar aqui, nessa semana que fechou agora, ele alcançou o 61 de tudo isso, tá, pessoal? Última fronteira antes do fundo, seguindo o Fibonacci, tá? Então, nós vemos que nós temos aqui a onda 1, onda 2, e agora estamos dentro de uma onda 3 do processo corretivo desta alta. O momento não é fácil, tá? Porque não temos uma perspectiva pela economia global de que agora podemos sim finalizar esse processo corretivo para assim termos uma reversão deste movimento, tá? Não tá fácil, né? Vamos ver ainda como vai finalizar esse mês, tá? Mas já vemos aqui pelo gráfico semanal, tá? O fechamento desse candle do gráfico dessa semana agora, tá joia? Dessa semana do dia 11 ao dia 15, que ele vem com volume, tá? Querendo fazer um volume crescente, tá joia? Porque aqui, quando aconteceu isso aqui, ó, este evento aqui, ó, esse movimento aqui, ele fez na época, né? Ali em 2021, fez um fundo duplo, subiu de novo. Ele veio até os 50. Quando ele volta subindo, pessoal, nós vimos aqui um processo corretivo desse movimento até, ó, aqui, ó, na região dos 50%, do 61%. E aí desse processo corretivo, ele inicia outra onda aqui dentro de baixo. Estamos dentro dela, tá joia? Claro, né? Por teoria de Dow, né? Movimento 1, movimento 2, movimento 3, que aí já é o movimento dessa correção aqui, deste movimento, tá? Então, se no 50% não segurou e ele subiu, 61 não segurar, o que sobra para ele é fundo, tá? Aquilo que nós sempre frisamos, né? Toda tendência é válida até ser revertida. Então, ainda não temos uma reversão desta tendência de baixa, tá? Possivelmente vamos ter uma reversão desta tendência de alta, tá ok? Tá legal, Wellington. E o que isso influencia para mim nos meus trades, né? Primeiro, como operamos tendência, eu tenho que saber qual movimento ele está indo. Por isso que a importância do fechamento do semanal, para mim entender se esta semana agora, né, ele deu continuidade ao movimento previsto, que era um processo corretivo. E está aí na tela que foi isso que aconteceu. Vou lá ao gráfico diário, né? Tá vendo aqui, ó, pelo gráfico diário, quando ele perde essa região aqui, que é a dos 50% de todo esse movimento de alta, tá? De todo esse movimento de alta pelo gráfico diário, tá vendo? Ele não retorna mais, tá? Ele testa uma vez, duas vezes, três vezes, uma vez, duas vezes, três vezes e rompe e não volta mais lá. Tá vendo? Na região dos 106 mil. Olha a distância que estamos, né? Nós chegamos a bater aí a 10 mil pontos abaixo disso, tá? Porque a mínima do ano foi realizada esta semana, tá? Que a mínima do ano foi realizada essa semana, não, desculpa. Mínima do ano foi realizada hoje, né? Tivemos uma mínima de 96.155. Claro que é uma região onde vai ter muita briga, né? Região do 61, quem está vendido a longo prazo, né?
Quem está em long aí, né, está realizando, e aí vai ter que esperar ter uma confirmação, um rompimento sólido disso daí. Tá ok? Então, vemos aqui que no gráfico diário, ó, ele teve, ontem, ele teve uma mínima renovada do ano, que antes era a mínima do dia 4, se eu não me engano, dia 5 era a mínima do ano, foi renovada ontem e foi renovada hoje de novo. Vemos aqui que ele vem num processo decrescente de volume pelo gráfico diário, tá vendo? Vem num processo decrescente do volume no gráfico diário, tá? No semanal, vamos olhar o volume, a análise de volume. No semanal, nós vemos uma outra perspectiva. Vemos que aí agora ele vem com um processo crescente, tá? Iniciando, sim, o rompimento desse movimento. Ah, Wellington, mas vai romper? Não sei, João. Não tenho bola de cristal. Opero o que vejo, não o que eu acho. Mas que é uma região importante que hoje, nos nossos trades de hoje, estávamos olhando ali, né? Então é importante a importância de olhar para trás do gráfico, né? O mercado se repete. Então, preciso entender movimento 1, 2, 3, aí, enfim, né? Pronto. Vamos ver o que do gráfico de 60 minutos, pela ótica do gráfico de 60 minutos. Vemos que hoje ele não deu muitas possibilidades de venda, desculpa, 5 minutos. As possibilidades de venda hoje, mesmo ele caindo, tudo isso, renovando mínima, tá? Renovando mínima, ele faz uma volta em V, tá vendo? Porque esta região teve briga. E o que eu tinha deixado bem claro para o pessoal na sala hoje? De que seria muito difícil não ter uma reação compradora para termos o quê? Um fechamento no semanal acima desta região do 61,8 do Covid até 2021. E ele realmente fez isso, tá? Ele realmente fez isso. Como eu já sabia que aqui era uma região de defesa muito intensa, aí ele pega, ele paga alvo daqui e volta de uma vez. Ele, e volta, faz uma nova máxima no dia, fecha no positivo mais 0,74% com a ajuda do mercado externo, tá? Que também reagiu lá fora por causa da semana. E com isso nós vimos que no semanal ele não conseguiu fechar abaixo, fazendo o quê? Um processo de violinada, né? Violinou para baixo isso daí. É lógico, né? Pô, mas violinou não sei quantos pontos. Sim, violinou, mas nos 5 minutos é uma situação, no 15 é outra, nos 60 minutos é outra, e subconsequentemente, no semanal e no mensal é outra. Agora, trazer o gráfico mensal, o candle atual do mês de julho, manter ele acima deste 61, aí é outro porém, tá? Aí é outra situação, tá ok? Porque aí vai depender muito do mercado externo também. Até o final do mês tem relatório do FID, no qual vai sair dados de juros lá dos Estados Unidos. É isso que está tangendo o mercado para baixo, tá ok? Então vamos lá. Pelos 5 minutos aqui, ó, vamos lá. Ó, ele vem aqui, tá vendo? Ó, posso ver a região importante dele aqui, ó, né? Nessa região aqui é uma região importante do índice, no qual ele ficou aqui, ó, frustrando todo mundo que tentou fazer alguma coisa, tá vendo? Quem tentou fazer alguma coisa. Quando ele sai, pode ver, quando ele sai daqui de dentro desse retângulo, ele volta para dentro, frustrando os vendidos, tá? E quando ele sai desse retângulo para cima, ele tem muita coisa aqui em cima, tá, pessoal? Tem muita coisa para cima. O que ele tem? Ele vai ter a retração deste movimento de baixa inteiro, tá? Ó, não estou nem incluindo médias, tá, pessoal? Deste movimento de baixa inteiro, no qual ele não alcança os 50% dele, tá? Os 50% desse movimento de baixa, ele não alcança. Ele não está tendo correções expressivas. O dólar está totalmente diferente. O dólar está tendo uma correção acentuada. O índice não, tá? O índice está com medo, né? Eu já falei e repito que pela situação externa do mundo, eu acho que está caindo pouco, tá? Está caindo pouco. Por quê? Petrobras está segurando. Vimos Vale hoje, essa semana aí, tendo queda num dia aí de 7%. E a Petrobras subindo, segurando ainda. Vai chegar uma hora que ela não segura, e quando ela não segurar, a Ibovespa vem para baixo, esquece. Esquece. Pode me ajudar aqui? Esquece. Ele vai acompanhar o Ibovespa e vai junto, né? Correlação. Tá joia? Então, beleza. O que tá, Barreto? E aí, beleza. Vai chegar segunda-feira, o que eu vou fazer? Falou e tal. Então, vamos tomar cuidado com o quê?
que talvez a próxima semana ele possa corrigir esse movimento no índice em algum ponto desta fibo mais curta, tá? É esta fibo mais curta aqui, que se inicia no dia 13, que é desta perna de baixa, e também podemos fazer uma mais longa, vou colocar nos 60 minutos, tá? E apesar que eu já tô com uma longa aqui, né? Essa daqui do dia 13. Se perder esta região aqui, também vou entrar com uma retração disto aqui, deste movimento inteiro, tá? Ó, eu vou marcar o quê? O primeiro ponto que eu tenho disso aqui é o 38, lá no 98,700, tá? Marca aí no gráfico de vocês. Aqui, ó, 98,700. Para você não deixar com o gráfico cheio de linhas, você vai, só marca aqui e escreve, tá? Ó. Em configurações, texto personalizado à direita e coloca 38,2 macro de baixa. Ok? Pronto. E você já tem lá a retração, sabendo que a partir desse ponto você já está usando já vai poder usar a retração de fibra deste movimento inteiro. Por enquanto, vamos para o nosso micro, né, que é onde nós operamos. Né? Vimos aqui que ele vem segurando nesta região de preço, região de briga aqui, região aqui que está estopando a pessoa física é aqui dentro, ok? E podemos fazer também, aqui, vou deixar essa Fibonacci aqui, opa, vou deixar essa Fibonacci aqui, né, com uma outra, saco. Eu vou deixar essa Fibonacci aqui com uma outra cor, tá? Pessoal, esse vídeo não tem como ser rápido, tá bom? Porque é um fechamento semanal, mas é importante, tá? Esta fibra aqui, ok, tenho, e vou fazer uma fibra do dia, a fibra do dia de hoje. Vou no gráfico diário, essa é a mais fácil de fazer. É um candle de alta, então vou pegar topo e fundo, vou trazer de cima para baixo, como ele foi subindo. Eu quero saber se, por um acaso, ele for corrigir este movimento do dia de hoje, eu quero saber até onde, em qual ponto de fibo, pode haver essa correção. Então, vou fazer uma retração aqui, vou lá nos 5 minutos, vou dar uma olhada qual é o posicionamento da fibra, tá vendo que é esta perna inteira, tá? Ele corrigiu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, subiu, desceu, ele vem corrigindo, deixa eu tirar aqui essa retração de Covid, ele ainda não corrigiu nada, tá vendo, ó? Quando ele sobe, cai aqui, ele vem nessa região, mas não era o 38, porque eu ainda não tinha esse topo, tá? Então, vou tirar esse retângulo também, e vou dar uma avaliada aqui. Por acaso, ele pode abrir aqui nesta região aqui, ó. Esta região, entre o 38, 50 e 61, é região de tiro, porrada e bomba. Vale tudo. Vale xingar a mãe, colar chiclete no cabelo, tá? Vamos tomar cuidado. Índice ok? Vamos pro dólar, pessoal. Dólar. Vamos pro dólar gráfico de 60 minutos. Primeiro, vamos identificar o quê? Movimento primário e secundário. Tá? Vimos aqui que nessa semana, no final da semana passada, dia 8, tá vendo? Ele iniciou esta pernadaça de alta aqui, ó. Chegando a novas máximas em 5.550, 5.515, desculpa, lá no 5.515. Violinando a região do 5.500, que é uma região desse topo aqui, que está sendo muito respeitada, região do bola-bola, né? Então, nós temos aqui um movimento 1 iniciado, e finalizado e entrando no processo corretivo, tá? Nesse processo corretivo, vimos que hoje ele corrigiu este movimento, ele vem corrigindo desde ontem, né? 14, desde ontem, vem corrigindo esse movimento, e onde ele segurou, pessoal, uns 50% de todo esse movimento de alta, tá? Segurou nos 50% de todo esse movimento de alta, tá vendo como que é a importância da Fibonacci? Olha a pressão vendedora num candle só, no gráfico de 60 minutos, tá? E segurou onde? No 50%. Então, não é coincidência, tá, pessoal? Fibonacci não é coincidência. E daqui agora ele vem fazendo o quê, pessoal? Tentando ver se esse processo corretivo, vamos lá, onda 1, onda 2, onda 3, pode sim continuar a subir. Formando o quê para nós, pessoal? Um grande pivô de alta, né? Olha isso. Um grande pivô de alta. Rompendo isso aqui, pessoal, vamos ter alvos muito, muito lá em cima, tá joia? Por hora, nós podemos ver também que ele vem nesse processo aqui, ó. Tá? Meio que uma espécie de uma bandeira de baixa pelos 60 minutos, tá ok? Se isso confirmar o rompimento disso aqui, aí vamos segurar, vamos ter até um teste nesse 61. Caso este 61 não segure, o RTI vem em fundo. Sim, aí eu venho em fundo, porém, se eu colocar no gráfico semanal, eu vou trabalhar com a retração do topo desta semana,
para a mínima dessa semana, tá? Então, vou trazer daqui para cá. Opa, desculpa, de 2 semanas. Tá? Ó, vou nos 5 minutos, tá vendo? E depois, se ele perder esse 61, deixa eu ver um negócio aqui, se tá certo isso aqui. 50%. É a FIBO certa. Na verdade, a minha vermelha aqui que tá deslocada. Tá? Oh, minha Nossa Senhora. Obrigado, Profit. É mais fácil eu excluir. E no gráfico semanal. Essas coisas só acontecem ao vivo, tá, pessoal? Máxima dessa semana para mínima da semana passada, do dia 27. Tá? Vou deixar ela em vermelho. Tá? Vou lá nos 5 minutos. E agora sim. Tá vendo? Ó. Deste movimento inteiro. Ele corrigiu, agora que eu tô vendo pelos 5 minutos, ele corrigiu até os 50% para voltar a subir. Tá joia? Para voltar a subir. Ou continuar caindo, tá? Porque se ele rompe esse movimento de bandeirinha aqui, tá? Esta bandeirinha aqui, se ele romper essa bandeirinha, tá? Podemos ter um teste neste fundo primeiro, para depois ele testar o 61. Tá ok? Se ele perder o 61, tem fundo, Wellington. Então, vou voltar para o que eu estava falando. Eu vou voltar de novo no semanal. Tá? E eu só vou esticar para onde? Talvez eu possa esticar para este fundo, se ele for fazer uma correção acentuada. Acho muito difícil perder esta região de topo aqui, tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui, nos 60 minutos, no semanal, tá? Olha, no semanal, a região onde ele entrou, tá vendo? Entrou para dentro desse caixote aqui, no qual ele ficou 2 anos, eu não aguento mais falar sobre isso. Mas ele agora pode sim continuar subindo. Se ele for corrigir alguma coisa, a região de fundo vai ser uma região de defesa, porque foi uma região forte, tá? Para ser rompida. Vemos pelo gráfico semanal o dólar, já aproveitando a deixa, volume crescente. Tá vendo o volume crescente? Ó, vou excluir isso daqui, para ele ficar mais limpo. Tem uma defesa aqui. Agora a defesa já não conseguiu jogar o tanto que jogou para baixo aqui, tá vendo? Ó, porque esse aqui já fechou acima deste, tá? Não conseguiu fechar acima deste, teve defesa. Mas olha o volume no semanal, né? Então nós vimos aqui, podemos a partir desse princípio, ó, 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta. A sexta semana também foi de alta, porém ele fechou negativo, certo? Ele fechou no negativo. Aí o que acontece é o seguinte, este candle não sugere uma venda, se perde a mínima, tá? Acompanhamos, não perde a mínima, não é testado. Esse candle aqui ele já abre, né? Ele já abre rompendo a abertura deste candle aqui e fazendo um fechamento mais acima, né? Com volume expressivo. Então já identificamos que vai ser muito difícil ele voltar para cá, mas não é impossível. O único problema para nós no intraday é a região dos 5.500, tá? Então, se for para fazer uma compra, ter no alvo ali naquela região, beleza. Agora, se estiver muito perto dos 5.500, não vou procurar compra, tá? Agora, se ele romper e fechar com força dentro do intraday, né, acima dos 5.500, a região dos 5.500 para mim vai virar como um suporte. Por hora, ela é resistência, tá? Então, vamos lá no diário, gráfico diário, o que ele me forma, né? Ó, uma ida, uma correção, tá? É aquela correção que eu estava falando lá, ó. Tá vendo? Uma correção deste movimento e ele corrige até os 50% e deixa um candle de indefinição, tá? Este candle aqui, se ele romper para cima, pessoal, este candle aqui, dificilmente. Talvez ele pode romper para cima, testar topo, voltar no 38, depois ir fazendo isso, este movimento. Vamos olhando pelo 15 minutos, tá? Nós podemos ver aqui, tá vendo? Ó, a perda deste canal aqui de baixa, tá? Praticamente, a perda deste canal abrindo retração de FIBO para o movimento desta baixa, tá? Então, segurou no 50% aqui, eu vou excluir. Então, já tem uma retração macro do semanal e a retração para o intraday desta perna de baixo inteira. Tá joia? Ó, deste movimento. Tá vendo que ele caiu aqui, ele ainda não corrigiu nada, tá? Abrindo aqui dentro a mesma situação do dólar, do índice. Tiro, porrada, bomba, xingar a mãe, dedo no olho, chiclete no cabelo, vai valer tudo, tá? Então essa semana vai ser muito decisiva para o restante do mês, tá joia? Vamos dar uma olhada no gráfico mensal do dólar. E o gráfico mensal do dólar, ó, saindo disso aqui, legal, voltando aqui para dentro, talvez aqui vai ter uma possível, talvez, uma possível resistência por causa disso, desse estopinho aqui, tá vendo, ó, deste canal, tá joia? Mas ele tá muito longe, né?
Para nós chegarmos lá nele, lá vai ser lá para a região dos 5,84, né? Tem um alvo lá no 5,66 pelo diário, né? Pelo diário tem um alvo lá no 5,66 desse movimento aqui. É 5,66, se eu não me engano. Tá? Tem que só confirmar aqui, alvo 1 disso aqui, no rompimento lá. 5,637, tá? 5,66 ou 5,71 é 100% disso, coincidindo com isto, tá? Então, pessoal, é isso. O cenário não tá legal, falar do Ibovespa. Ibovespa conseguiu fechar numa alta hoje, mas nada expressiva perante a baixa, tá? Então, tá no processo corretivo para continuar o movimento de baixa, tá? Índice, já falei, o interessante no índice isso aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui, nesse replay, tá? Região aqui que tá segurando o índice quando cai. E em cima eu também tenho isso, mas é fácil de identificar. Topo, fundo, o topo mais baixo. E vem, faz um fundo mais baixo. Tá vendo? No topo não alcança o longo, de longo prazo, tá vendo? De junho. Tá vendo? O topo, a máxima de julho, ela foi feita agora, essa semana passada, no dia 8, tá vendo? E depois ele desabou. E renova fundo, tá vendo? Renova fundo em menos de 5 dias, tá? Renova fundo em menos de 5 dias, ok? Então, eu tenho a região interessante no índice, aqui, 97,740, que é a mínima da semana passada, tá? Que está segurando ele, depois que rompeu, ele caiu e está segurando. Tem a região, a abertura do mês 7, 99.235, que foi perdida, tá? Ó, esse candle do mensal, a abertura dele, 99.235. Tá vendo? Perdendo a mínima do candle anterior do mês passado. Tá joia? Ainda falta muita coisa para acontecer. Pode jogar esse candle para cima, tá? Mas ele perdendo, o índice perdendo a região do 97.478 com convicção, eu tenho um vazio gráfico aqui no diário e no semanal, nesse índice aí a coisa pode ficar feia mesmo, viu? Pode buscar os 92 mil pontos a 88 mil pontos ainda esse mês, ok? Então é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês. Obrigado a todos pela semana. Foi muito boa. Uma semana produtiva. E vamos para a próxima. Metade do mês, check. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Boa noite. Bom final de semana.